posso dizer que eu fui um dos que realmente começou, né? Eu comecei, o Alex, o Crânio, aí o Zé Cláudio Batatinha entrou, junto com o Crânio tinha o nosso o amigo Zureta. Eu cheguei em 95, eu cheguei em Itapetininga, eu vim sair de São Paulo, fui morar pra lá. Depois veio o Black. Tipo que nós começamos mesmo, a banca mesmo que unir foi de 95, 96. Sandro Mancha. Daí tinha lá o Rogerinho, tinha o Zureta, que eles já cantavam e tal, né? Conheci também o conceito atual, quer dizer, que é o conceito moral, né? Que é o cello, o pessoal lá da 4L. O mais louco é que a gente não entendia, não sabia que, ao mesmo tempo, esse fenômeno estava acontecendo aqui na cidade de Itapetininga e em outras quebradas. E depois que foi conhecendo, né? Mancha fazendo rap também, os primeiros eventos rolando, então parece que foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E fomos se juntando e nasceu esse grupo que foi chamado do Hip Hop Itapê. Nosso primeiro evento, primeiro show, né, de rap foi o RPW, que a gente fez no CRI, né? Teve a abertura do grupo de pagode, Ousadia e mais alguns grupos de rap da cidade e da região, né? Desde o começo a gente tentava puxar o pessoal também da região, trazendo um grupo, porque daí vinha a gente junto, né? Eles enchiam sempre uma van, alguma coisa, vinha junto pro show. Logo na sequência fizemos o Comando de MC. Também teve vários grupos de rap, teve o grupo Carisma, e teve até um grupo de hardcore junto e correu tudo bem, vendo que já essa fusão de públicos já dava certo, né? Conheci o Juninho, que tocava, era o DJ na época, né, do CRI. Eu levava disco do Racionais, levava alguns discos pirata que eu tinha na época, e aí ele tocava esses sons. Aí teve um dia, ele foi buscar a namorada dele, que estudava na mesma sala que eu, ele falou, ô Mancha, vai ter um show de rap aí. Eu falei, ô, legal, mano, quem que é? É RPW, eu não conhecia RPW, né? Aí ele falou assim, isso não ajuda eu vender uns ingressos? Eu falei, ajudo. Aí ele pegou, tirou uma cartela de 100 ingressos. Vende aí. Aí, a hora que eu fui saindo, já vendia metade na sala, tá ligado? Vendia metade na sala e no intervalo já vendia o resto. Chegou no final da escola, ele chegou, e aí, mano? Falou assim, ó, tá aqui, ó. Amanhã eu dou o dinheiro, pode trazer mais ingresso. Daí, ô louco, você vendeu tudo? Eu falei, vendi. Daí, outro dia ele trouxe mais. Aí ele me apresentou, falou assim, putz, os caras querem conhecer você. Que eles já tinham formado o Hip Hop Itapê já, para trazer o RPW, né? Que nem era Hip Hop Itapê na época, era Hip Hop Brasil. E aí, rapaziada, conceito moral é RPW 1900 bate-cabeça 67. É o conceito moral, vamos chegando, vai, eu sou o cello, pode gravar, vamos falar então. Tanto que o primeiro show de rap que eu me lembro, que foi o do RPW no CRI, eu não podia entrar, né? Porque eu devia ter 11 anos mais ou menos. E aí consegui uma autorização para entrar e ali estava se formando, né, o hip hop a partir dos eventos. Quem tá filmando é o DJ Paul do grupo RPW. E o show, assim, que foi o mais marcante para nós, assim, logo no começo, foi o show do GOG. Porque a gente tinha, assim, esse apreço grande pelo GOG, pela qualidade que ele tem de letras, pela qualidade de possibilidade de conscientização das pessoas. Meu compromisso é ver meu povo bem. A cada segundo que passa, velho, eu sinto que a gente está mais perto disso. Eu acredito em Itapetininga, porque Itapetininga resgatou, de certa forma, o GOG. Eu faço parte da primeira geração desse movimento
E foi muito bom estar, porque a gente viu muita coisa nascer, muita coisa crescer, muita coisa chegar, muita coisa partir também, infelizmente. Mas um dos momentos mais icônicos é exatamente em meados dos anos 90, quando o hip hop que nasce, cresce e se estrutura nas grandes capitais brasileiras, ele começa a migrar, a interiorizar. E eu quero dar um depoimento franco aqui, exatamente sobre a cidade de Itapetininga. Eu estive lá, na formação icônica do meu grupo também, que é exatamente GOG, Japão, Dino Black, Mano Mix. Ali estávamos trilhando as nossas primeiras caminhadas, os nossos primeiros passos, e foi muito importante ser tão bem recebido nessa cidade, que trouxe algumas novidades e que foram fenomenais para nós. Primeiramente, uma estrutura de movimento hip hop. Isso não acontecia a todo momento, em várias cidades, mas estava sendo aos poucos plantada, e Itapetininga foi quem primeiro começou a semear essa estrutura. Então foi a primeira vez que nós vimos assim as pessoas cantarem, saberem as letras, discutirem, perguntarem, questionarem. Ali estava surgindo o senso crítico, né? Que era exatamente o que a gente pensava como estratégia de ocupação de corações e mentes, não só do território físico, mas do território mental das pessoas. Minha mulher na beira do fogão, só cansaço. Meu filho, um moleque sem espaço. Eu a um passo do fracasso, com o salário que se colocado no papel. Moldaria, cesta básica e o aluguel. Causa arrepio, tudo isso é uma cadeia, uma grande teia. Sou carcereiro, então, foi andado carcereiro e a chave me conduta. E esse trabalho que eu fiz com o GOG foi justamente em Itapetininga, um dos lugares mais importantes na qual nós pisamos. O rap ele tem uma importância muito grande, não somente nos anos 90, mas no final dos anos 80, porque ele acabou dando voz a quem não tinha voz, ao povo preto, ao povo periférico. E eu tenho uma satisfação, uma grata e imensa satisfação de fazer parte dessa história. O teste é forte, o teste é forte, o teste é forte, o sangue jorra, escorre, ferve. Enquanto tiver opressão, sistema que só quer ganhar e tirar do nosso povo, rapaziada de Itapetininga e o GOG estarão juntos para derrotar isso aí. Alguns tinham medo, outros respeitavam, poucos respeitavam, né, irmão? Naquele tempo a gente calça larga, touca, um estilo diferente da cidade, né, irmão? Naquela época lá os panos de rap eram como se fosse uma farda que você vestia para você lutar contra o opressor, ou, né, bater de frente com o sistema, e o sistema daí, como sempre, com o olho que não enxerga direito, né, todo deturpado, embaçado, enxergava em nós, associava com bandido, né, mano, entendeu? Com bandido, né, na verdade era o protesto, era a vestimenta do rap, mano, era aquela, né, cara, mas pra eles era sinônimo de o cara não vale nada, né, é bandido. Porque a gente mora no interior paulista, né? Onde a cultura aqui é sertaneja. E a gente respeita isso também, né? Mas quando a galera começou a ver um monte de moleque de calça larga, de bombeta, né, mano? Cantando rap, falando mal de polícia, falando mal de sistema, houve uma resistência da elite, né? Porque a cidade era mais interior, mais pessoal viola, outra cultura, né, irmão? E a cultura do rap veio para revolucionar. A batida é pesada, mas o modo se expressar não aquela porcaria que tá acostumada a escutar. Não estou aqui pra tentar impedir, pra te alertar. Sobre problemas que pode te prejudicar. Falamos a verdade e ninguém vai nos parar. Liberdade de expressão, a verdade está no ar. Falamos a verdade e lutamos pela paz. Liberdade de expressão, só queremos direito. Falamos a verdade e ninguém vai nos parar. Liberdade de expressão, a verdade está no ar. Aí veio a época da fita, depois passou para o gravador de rolo, depois veio MD, CD, depois veio a onda do toca-disco, sabe? DJ mesmo com toca-disco, porque na minha época não tinha mix. E eu não tinha toca-disco, era toca-disco de belt drive, de correia. Não dava para fazer o sketch, né? Daí começou a onda da discoteca. Depois veio o funk, depois veio o hip hop.
Chega mais, mano, se liga na rima. Você tá na área, do palco se aproxima. Agora sim chegou informação. Som pesado, conscientizado na responsa, transmitir o certo ou errado. Errou quem pensou que eu estava sozinho, direto de Itapê, DJ Marquinho. Foi aí que eu tive o contato com toca-disco. O Marquinho tocava sem pitch. Parece que ele tinha uma ferramenta lá, uma chavinha Phillips lá que ele mexia lá na rotação. Ou era no dedo, ou era encostando, assim. Antes era assim, as mixagens. E aí ele começou a fazer umas viradas, sabe? Ele tinha um mixer e tal, ele começou a fazer umas viradas, daí eu olhei assim no toca-disco, não tinha pitch. Não tinha o pitch, né? Tipo pitch bend, né? Pra cima você deixa mais rápida, pra baixo você deixa mais lento o toca-disco. Aí eu vi ele fazendo a virada, só que ele colocava a mão por baixo assim. Falei assim, mas será que o pitch do toca-disco é por baixo? Aí eu fui olhar. Eu olhei, assim, e não era, porque dava de fundo com a tampa do móvel. Daí eu falei, mas como que você faz isso daí? Eu falei assim, não, eu adaptei. O cara criou, mano, esse bagulho. Tá ligado? Ele criou. Consciente aí, ó, faz aí, fala rapaziada, poder para a periferia, pode acreditar, aí valeu, vamos lutar pelos nossos ideais, aí falou, aí rapaziada, Galões MC está no ar, aí, atitude mental, pode acreditar, rapaziada do conceito moral aí presente, pode crer, eu tô ligado aqui que não faz de gente aqui, que nunca viu a gente cantando, mas a gente vai mostrar o nosso trampo aí, certo? Rapaziada do Calcário que tá presente aí também faz, é tudo com você, DJ. E os caras ficavam bravos, aí mano, esse beat é meu. Tá ligado? Você tá usando o meu beat, eu sou desde 94. Você começou em 97, parça. Aí você, porra, desculpa aí, mano. Aí você não usava mais o beat. E a gente descobriu a galeria, né? Que os caras iam lá, o que é essa galeria? Vamos lá também, tá ligado? A gente ia lá, achava um CDzinho, comprava um CD, gostava de 2 beats, aí passava beats pra outras pessoas, velho. Naquela época era foda, velho. Na época era embaçado porque tinha alguns caras que iam pra São Paulo e trazia CD de base, mano. Só que o cara trazia 2 ou 3 e vendia pra todo mundo, assim. Daí você ia no show, o cara cantando com a mesma base que você, assim, caramba, o cara cantou primeiro que eu, como é que é isso aí? Eu ganhei um computador do pai do WM, o Luiz era o que arrumava meu computador ali na Palmitec, então a gente, né, anos 90 também, computador era algo raro ali pra nós, né? E olha que engraçado, isso culminou depois de começar a produzir os primeiros rap ali no computador, nos antigos primórdios programas de fazer beat e tal. E só que hoje é fácil, né, mano? Hoje você digita no Google ali, chat GPT ali, o cara faz uma base pra você na hora, mas na época era embaçado, mano. Mas a gente aprendeu a lidar com isso e todo mundo sabia que a gente tinha essas limitações, né, mano? A gente sabia que a gente ia no show, poderia encontrar um grupo que ia cantar na mesma base que você. O Rogerinho foi o cara que me lapidou. O Rogerinho foi o cara que lapidou. Ele já morava lá no bairro, né, no Jardim Casagrande. Ele já tinha um grupo que ele veio de Boituva, Consciência de Rua. Você falou, pergunta se não o primeiro b-boy, é o segundo, o terceiro. Tá ali, mano, né? Eu lembro também que tinha o Tita, né? O Tita, da Vila Ruda, eles andavam juntos, até o Tita e o Rogerinho. Mas tinha um pessoal ainda, acho que de outras quebras também, que já fazia. Mas o Rogerinho é assim, e b-boy mesmo, né, mano? B-boy, monstro. Geralmente, no hip hop, todos que dançam daquela época queriam fazer a rima. Dá licença aqui agora, eu vou passar. Interior paulista, este é o meu ponto de vista. Somos realistas. Ele era o break mesmo, né? Ele ainda tinha os movimentos mais avançados que nós ainda. Porque a gente começou no início, os movimentos eram bem simples. Naquela época quem fazia o moinho de vento era o cara que fazia, que era o top mesmo. Então eu lembro que a grande maioria fazia a hélice, né? Que colocava a telinha na mão, fazia o giro lá, era isso daí que era a época, que todo mundo fazia. E aí tinha a galera que fazia o break mesmo, que fazia lá os robozinhos, acho que era o Paulinho. O hip hop Itapê, assim, quando começou em 95, a gente veio antes do hip hop, na época do soul, do funk ali, no caso aqui Itapetininga, o Furacão 2000.
Nós vínhamos justamente dançar aqui nesse clube, no Recreativo, né? E íamos também, esporadicamente, ali no Dinossauro, no 13 de Maio, que tinha os bailes, no caso, o Clube 13 de Maio, tinha os bailes disco. Aí eu fiz faculdade de Educação Física, né? E ali o hip hop apenas, a faculdade confirmou a minha identidade, o que significa o hip hop para mim, a dança, né? Mais a dança e tal. Dançava o soul, funk, tudo, gostava das lentas, mas do hip hop mostrou a minha identidade, né? E aí eu me identifiquei porque eu vi uma galera, uns 4, 5 pessoas dançando, e eu não conhecia a parte da dança, fazendo os movimentos no chão, e eu curioso, né, perguntei para eles o que era, e eles começaram a falar que era o break, né? Que era alguns movimentos eles explicaram. E aí eu perguntei se eles podiam me ensinar a dançar o break, e eles falaram, a galera, não, pode colar todo dia aí na praça, no palquinho, que a gente vai estar aqui dançando, venha dançar com a gente, aprender, e eu comecei. Então aí, a partir desses ensaios na praça, né, no palco ali da Praça dos Amores, nós resolvemos montar um grupo, né? Daí começou com o Itapê Break Dance, era composto eu, o Pardal, o Abel e o Giovanni, onde a gente fazia a parte de break no chão e os passos também de dança de rua, que daí até nos bailes rap a gente fazia esses passos aí. E a gente tinha uma referência pela galera que vinha de fora fazer os passos aí, quando tinha os bailes de rap, eles faziam o passo, uma galera de Sorocaba vinha fazer uns passos, a gente tentava pegar, e aí a gente começava a ensaiar nesse caminho aí, cara. O grafite para mim surgiu assim na época que o Henry fazia umas aerografia, então eu vim da aerografia na verdade, porque aqui em Itapetininga não tinha crio de grafite, assim, não tinha, era meio escasso na verdade, né? Eu me lembro antigamente que nessa época eu fazia os pichos, né? Então eu era tratado como marginal mesmo, então era uma coisa assim que você ia pro mercado,
os caras te seguiam, né, cara? Você ia para uns lugares, polícia, toma tapa na cara de polícia, entendeu? E eu acredito que era muito por preconceito estrutural. Assim, grafiteiro aqui não tinha na minha época, assim, aqui na cidade. Aqui foi a minha sala de aula, na verdade, acho que foi sala de aula para várias pessoas também. Porque eu fazia grafite assim no muro de casa, com rolinho e tinta, com o que eu tinha na época, que na verdade spray era escasso nessa época, né? Então que é o que tinha. E o meu primeiro rolê assim na rua foi aqui, cara. Foi aqui aqui onde era o Ralph aqui. Foi bem aqui que eu fiz meu primeiro rolê, cara. Eu assinava trapos, né, cara? O Galão veio com essa crio de sampa, e aí como eu dava uns pichos, aí comecei a assinar, ele me apadrinhou no trapos, eu fui pichando trapos. Aí trombei o China falou, você faz o trapos do lado dos ninja e o Tony Country. E esse Tony Country não tinha, né, cara, que hoje em dia a gente vê Tony Country tudo que é canto, né, cara? A gente não tinha noção do que tinha por vir, né, cara? De se tornar uma esfera, um símbolo, né, cara? Até então era mais pra união mesmo, pra não ter essa dificuldade de andar na quebrada. Naquela época, cara, tinha as Color Jean. A primeira vez que eu peguei a Color Jean foi uns rapazes que apareceram com acho que ganhou umas latas da Color Jean vencida, umas par de lata, umas funcionavam, outras não. Foi a primeira vez que eu usei spray. Hoje em dia nem se compara, hoje em dia a tinta, o material é outro, é próprio para isso, não escorre. Tem os bicos, certo? Antigamente nós fazíamos uma adaptação com os bicos, para os bicos saírem uns tracinhos melhor. E era mais na paciência, porque como era esmalte, você usava assim o spray. Se você usasse agora o spray e usasse outro em cima, ele escorria ou ele rejeitava a tinta, então tinha que ter paciência. Passava o spray, esperava dar um tempo para secar, para você poder depois passar outra tinta por cima. Era complicado, cara. Hoje em dia tá bem mais fácil. Através dessa arte, veio a possibilidade de fazer uma faculdade de arte, né, cara, para lecionar em escola pública. E assim, aí eu comecei a levar a parada a sério. Falei, pô, através dessa arte eu vou conseguir fazer uma faculdade, coisa que eu nem imaginava. Então, assim, consegui fazer a faculdade, trabalhei 10 anos com escola, me vejo como educador, né, amo a profissão. Na verdade, me encontrei no grafite, né, que é um dos elementos, né, foi uma válvula de escape para mim, cara, porque na nossa época, na minha época, né, nessa época, era muitas brigas de gangue, cara, tipo de vila, na verdade, de vila contra vila. Tinha muito essa treta de eu não podia ir na vila de tal, fulano não podia vir na minha vila. E o hip hop, cara, fez com que, pra mim, assim, começasse a ter mais contato com as pessoas dessas vilas, dessas quebradas. Se liga, sangue bom, que o papo aqui é foda. Falar de policiais, drogas, isso muito incomoda. Existia vários bairros violentos. Existia várias comunidades que eram de extrema pobreza, mas Calcário recebia um preconceito maior ainda. Eles fizeram matéria e apresentaram logo o Calcário. Calcário lá como de extrema violência, dos maior gangue. Pô, foi impactante na época pra gente. Nós sofríamos mais preconceito, acho que na época da cidade toda era nós. Lá só tinha mesmo um campinho de futebol de terra, o que tinha só lá, não é mais nada. A periferia naquela época, eu não estou refletindo aqui agora, né? Mas eu acho que a exclusão, ela era talvez um pouco mais radical, né? Porque assim, quando eu falo do 4L dos anos 90, eu também estou falando de um bairro onde não tinha asfalto, não tinha... a escola era de madeira, por exemplo, você não tinha acesso, ninguém tinha carro, ninguém tinha nada disso. Então, claro que a periferia sempre é um lugar de exclusão, mas hoje ainda a informação chega um pouco, né, mais fácil quando você tem internet. Você não tinha acesso nenhum. Então, assim, eu acho que a periferia dos anos 90, né, ela era como fosse um pouquinho mais longe ainda. Ainda até hoje tem um pouco de preconceito quem mora nesses bairros. Nos predinhos, na Vila Prado, no Taboãozinho, né, mano? E eu não entendia muito bem por que os caras falavam de polícia nas músicas, que os caras falavam de preto na música. Mas a gente conseguia reverter, né, mano? Através da arte,
através das palestras que a gente deu já em vários lugares, falando de rap, falando de hip hop. Né? A gente teve oportunidade de fazer palestra na Fundação Casa, na cadeia feminina, no CR feminino. A gente já foi palestrar nas escolas, então a gente fazia questão em falar que a gente pertencia a uma periferia, que eu morava lá. Até hoje eu tenho orgulho de falar que eu vim de lá. Então, isso foi o hip hop que nos trouxe, mano. O orgulho de ser pertencente à periferia, mas mostrar para toda a sociedade que a gente deu a volta por cima. Através do hip hop, a gente podia entrar nas escolas, a gente pôde ter a rádio. Então, foi muitas coisas que a gente começou a ter um pouco de respeito aqui na cidade. Na Grande São Paulo, a gente já tinha, né, essa força hip hop lá, mas para chegar para o interior foi mais difícil. Aquele momento ali foi um dos momentos que mudou vários, mano. O conhecimento sobre tudo. Assim, após trabalho rural, sobre a dificuldade da vida, sobre os problemas de escola, familiares, entendeu? Ali as amizades se tornavam uma família. Então quem foi conhecendo, foi se aprofundando, já foi passando, entendeu? Foi se juntando, foi montando aqueles grupinhos, em pouquinho se expandiu e cada vez cresce, entendeu? Então pode estar mudando o estilo, avançando, mas quem é que nem nós, assim, nas antigas, gosta de escutar até a juventude de hoje, que a gente escuta a palavra, entendeu? Da galera aí, o que eles passam hoje. Muda um pouco, mas são as mesmas dificuldades, são os mesmos os protestos, né? Só muda o jeito de pensar. Mas a gente percebia que era muito escasso a parte de lazer, cultura, diversão, entretenimento. A gente sabia que não tinha e era a gente que tinha que fazer. Pertencimento, né? Que quando você está na adolescência, indo para a juventude, você quer pertencer a algo que você acredita, você quer fazer parte, né? E você vê uma identificação, fala, pô, mano, os caras ali é do mesmo pegada que eu, né? Acontecia que se formou várias gangues e acabou acontecendo que muitas injustiças também, né? Que depois, lá na frente, foi se abrir a mente dessa rapaziada, que também precisava de um outro salve. Ó, se nós sair daqui, certo? Sem treta, o sistema, certo? A mídia não vai vir aqui falar, ó, que o rap é som de cara ciente, certo? De cara que não é ladrão, cara que fuma, morou? Mas se sair uma treta aqui, ó, vai ser que nem urubu em cima de carniça, morou, mano? Levamos porrada e não devemos nada. Devemos nada. Levamos porrada e não fazemos nada. Fazemos nada. 7 horas em ponto, tá no horário do encontro. Liga o rádio e pronto. As notícias não são nada boas. Ponto final na vida de várias pessoas. E o que seria um fim de semana? Lá foi um banho de sol. O rabecão não parou um instante. A cada depoimento, arrepio. Um pai confirma ao vivo, é mesmo do seu filho. Um corpo jovem e irreconhecível, vítima de uma canção vocês. Porque perde, Fábio. E eu concluo, mano. Periferia segue sangrando. Hemorragia interna, irmão matando irmão, favela contra favela, não acredita, confia. Rap nacional, realidade dura. Os anos 90 foi uma época muito violenta na nossa cidade, porque tinha muitas gangues nos bairros, né? E eu mesmo, assim, antes de conhecer o hip hop Itapê, quando eu ia no CRI para dançar, eu saía até meio antes do CRI para ir embora, tá ligado? Às vezes ia ficar, arrumava uma menina ali para namorar ou para ficar ali naquele momento, já perguntava que bairro você mora, eu moro em tal bairro. Ah, então lá eu não vou, meu. Lá é embaçado, lá não dá para ir. Quando nós começou, era uma época ainda que era muitas gangues. Você tá ligado como que era a época, né, mano? Às vezes você não podia nem chegar em outra quebrada e tal. Aí nós montou o grupo para fortalecer isso daí, pra gente estar tirando a molecada um pouco dessa caminhada aí das gangues, né, dos corre e tal. Muita treta, cara. Todos os bairros uma inimizade total, todos os bairros. Eu não podia, não. Vila Regina, vou na Vila Regina, vou lá, vou apanhar na Vila Regina. Não podia ir no Calcário, que também era extrema violência. Não vou no Calcário, não posso no Fogaça. Treta também. Já em Fogaça não vou. Belo Horizonte, muito menos ainda. Então era muita treta, era muita guerra de bairro mesmo, de comunidade, entendeu? Aí, vamos lá, vamos no CRI. O CRI era um pique que todo mundo gostava de ir. Chegamos no CRI, infelizmente o final era pancadaria, certo? Vamos subir lá pro 13, é a mesma situação. Os bairros mais distantes, encostava lá, ia dar treta também.
entendeu? Aí vamos lá na exposição, pior ainda, guerra total. A violência nessa época dominou muito, entendeu? Virgílio de Resende, todo mundo gostava de curtir Virgílio. Virgílio era palco de guerra. Não podia ir para outro bairro que você não fazia parte. Se eles descobrissem, principalmente os meninos, né? Era um que entrava no bairro do outro, roubava boné e chegava já dando voadora. Eu vi essa cena, tipo, chegar 4, 5 assim para outro bairro e um já ir dando chute, outro caía. E assim, o que eu vi muito que o hip hop trouxe essa união. Porque todo mundo gostava do rap. Então, qual que era a forma da gente se unir ali? Era através do rap. Então, muitas pessoas hoje estão vivos, cara. Estão vivos, têm suas famílias, têm seus filhos. E se não tivesse esse movimento, não tivesse essa união, 100% de certeza que muitas pessoas não estariam nem vivas no hoje. Não estaria vivo, não teria vida, não teria família. Hoje nós é avô, outro parceiro é avô, vê as crianças crescendo. Então foi de extrema importância o movimento. Nós mesmo, que foi ressaltado, nós se juntou, porque éramos abandonados pelo governo, abandonados pela sociedade, abandonados pelo prefeito, por tudo e por todos. A gente foi abandonado, cara. Certo? Sempre fomos abandonados. Se não tivesse essa união, então essa união, muita gente nem vivo estaria hoje. A guerra ia estar pior. Se o movimento hip hop não entra nesse cenário, a guerra não tinha parado. Os caras já iam estar, os que brigavam no soco, ia estar brigando com faca, o outro capuz ia estar armado. Ia ser uma guerra infinita, matou lá, vou vingar. Extrema vingança já é do ser humano também. Então o movimento hip hop pacificou legal mesmo e a importância foi demais, porque várias pessoas estão com vida no hoje devido ao movimento hip hop. Naquela época tinha várias gangues, né? Então eu, por exemplo, eu morava lá nos predinhos lá na Coab. Eu não poderia passar da Vila São João pra frente. Se os caras me encontrassem, era feio, né, mano? Daí, com o surgimento do hip hop, eu fiquei sabendo na época que houve uma reunião das lideranças das comunidades, das vilas, falaram, vamos acabar com isso daí. Como aconteceu no começo do hip hop. A África Bambata reuniu toda a galera lá e falou, pá, vamos acabar com isso daí, todo mundo curte a mesma coisa. Eu curto rap, curto grafite, curto dançar e pá, então vamos se unir e vamos curtir a festa do mundo junto. Então Itapê meio que respeitou a tradição do hip hop, né, mano? De todo mundo pertencer à mesma tribo e não ter mais treta, mano. E foi o que aconteceu. Todo mundo se colava nos eventos, todo mundo se respeitava, e se tivesse alguma desavença, a liderança chegava e acabava. O hip hop, sobre as tretas, coisas, juntou todo mundo aqui dentro do CRI, mano. Tá ligado? Que era tudo meio separado, entendeu? Aí nós chegou, como você era a Vila Regina, que tinha treta com calcário, pá. E toda essa quebrada, eu falo de mim, eu conhecia um mesmo assim que era a Vila Santana, era os caras mais cabulosos, vamos dizer assim, cabuloso que eu falo. E daí o hip hop, daí nós começamos a colar. Os caras começaram até a colar comigo nas quebradas, né? Que você não atravessar qualquer quebrada, nem qualquer quebrada. Por causa do rap, do hip hop e da correria que eu estava vendo, ele já. Aí começou a unir tudo, daqui a pouco tava tudo unido aqui, ó. Daí não parou mais, não teve mais treta, só pra vocês verem a ideia. Os jovens da periferia naquela época, entendeu? Eles estavam todos muito distantes. O hip hop fez com que eles se agrupassem, se reunissem, entendeu? Criassem algo em comum para continuar e sobrepor todas as dificuldades que eles tinham. Naquela época tinha preconceito com o hip hop, com religiões e principalmente com mulheres dentro do hip hop. Então eu acho que eu também levantei essa bandeira de ir para frente, de trazer a paz, de mostrar que todo mundo é igual, que todo mundo pode ser você mesmo, sabe? Ainda mais eu sendo mulher, né? No meio de tantos homens, de tantas... Eu e várias outras mulheres, né? Vejo que naquela época tinham poucas referências femininas, até porque existia uma questão estrutural mesmo, né? Que no início eram mais homens, né? Sempre foram mais homens. Mas eu vejo que aqui no contexto da nossa cidade, como
se espalhou muito pela cidade, né? O rap, principalmente, né? Que era a voz do movimento. Eu vejo assim que muitas mulheres se conectaram, que talvez não se conectariam na vida, através do rap. Então as mulheres naquela época, muitas vezes, elas no início, elas se masculinizavam para poder se identificar e ser respeitada no cenário, para depois ela mostrar por que ela veio, qual era a diferença, o que ela poderia contribuir ali dentro do movimento. Eu sofri muito de estar em cima do palco e não usar a camisetona comprida e a calçona muito larga e tentar ser um pouco mais femininas, porque aí o que acontece? As mulheres até hoje têm um pouco de competição e eu tive que lidar com isso. Falar, meninas, vocês podem ser igual, vocês podem fazer a mesma coisa, vocês não precisam deixar de ser feminina, de deixar de usar uma maquiagem e colocar uma roupa mais justa porque vocês são do hip hop. Tanto que hoje, se você for olhar uma loja de hip hoppers, tipo, as meninas têm roupas lindas, coloridas, muito femininas, né? Casacos, tênis, coisas que não tinha na época. Então, a gente fazia o look. E o que eu acredito é que nós não tínhamos alguém para representar. E daí, quando aparecia as que iam fazer isso, às vezes eram deixados de lado. A importância para mim foi poder falar, né? Poder se abrir e mostrar para as outras meninas que a gente também somos capazes de falar um pouco sobre nós, né? Se expandir. Então, eu acho que foi muito importante isso, uma mulher estar ali dentro do hip hop. Pra gente era uma grande brincadeira. A gente brincava de cantar, a gente brincava de dançar. E com o tempo, com o passar do tempo, a gente viu o quanto isso era sério. O que a gente estava fazendo para nós mesmos e para a geração que está vindo agora, né? Aqui teve até essa união, né? Essa união de movimentos. Porque são ambos movimentos periféricos, né? Tanto o punk, o rock and roll autoral, aquele rock de raiz, né? Mesmo, e o rap são movimentos populares, são movimentos periféricos, né? Vamos dizer assim. Então tinha a união e as pessoas se respeitavam. Eu acredito que Itapetininga, por ser uma cidade menor, fora do eixo de São Paulo, que São Paulo já era tudo segmentado, né? São Paulo você tinha gangues punks que brigavam com skinheads, que brigavam com metal, que brigavam com gótica, que brigavam com hip hop, que brigavam com skatista. Era tudo segmentado, é uma metrópole. Agora Itapetininga é menor, né? Então são poucas pessoas, né? Então a coisa quando acontece, todo mundo vai porque era o que tinha para curtir. E eu acho, meu ver, que tudo vem da periferia, do gueto, né? Se você pensar, o hip hop é do gueto, o punk é do gueto, o grito de revolta é do gueto. Então, nada mais justo do que a gente estar junto pela mesma revolta de não ter espaço, de buscar o nosso espaço, de fazer o nosso espaço. Seja ele na praça, seja ele no Clube 13 de Maio, seja ele no Grêmio Estudantino, seja no CRI, a gente fazia a coisa acontecer porque nós queríamos o nosso espaço, nós queríamos existir. A gente tinha a vontade de existir, seja os grupos de hip hop, que na dança, ou nos MCs, ou nos DJs, que queriam existir, queriam manifestar o que eles curtiam, ou seja, nos punks que iam lá e queriam tocar as músicas próprias e fazer o seu protesto, é toda essa vontade da periferia de querer existir. E é isso que nos unia na época, que era muito legal, o respeito e todo mundo correndo junto. Era uma coisa muito legal que rolava nos anos 90. Eu digo vocês, mas todo mundo participava, né? Fica parecendo que pertencia a vocês só, mas não era. Eu era do hardcore, do punk, mas eu participava também, ajudava. Porque eu via que se não fosse todo mundo junto, acho que não ia dar certo, né? Acho que esse foi outro fator também importante, né? Era discriminado pela cor, pelo gênero sexual, por um monte de coisa. Aí o grafite, enfim, o dançarino, o b-boy, tudo tinha uma discriminação. Hoje a visão é outra. Hoje a visão é o seguinte, hoje está envolvendo funk com rap, coisa que já não existia. Tinha uma, né? Era uma batalha, cara, né? Pra gente colar no... Era dividido, né? Dividido, isso, pra gente entrar num evento de funk aí, a gente que tinha um estilo rapper, assim, os caras meio que discriminavam, meio que davam uma letra pá, né? Tinha um pessoal que fazia os fanzine e fazia uma entrevista com a gente e já imprimia na hora ali o fanzine.
Era muito legal esse movimento do fanzine, né, naquela época. Isso começou com o movimento punk, né? Isso é muito importante deixar frisado, que o movimento punk também é um movimento de mudança social. E nós trouxemos para dentro do movimento rap, então o pessoal do rap também começou a fazer fanzine. Porque o fanzine é você pegar 2, 3 folhas e escrever suas ideias, divulgar seu som. Até o Cello também fazia um fanzine. Influenciados pelo fanzine Epidemiazine. Fazíamos entrevistas, né, com os grupos de rap que estavam começando. Então a gente falava sobre rap, política, contra o racismo, várias pautas sociais assim mesmo, a partir de desenhos e recortes, entrevistas e tal. Mas o Zine falava basicamente sobre o que a molecada entendia, né? Sobre som, sobre questionamento, sobre política da maneira que entendia, né? Sobre os problemas naquela época, molecada adolescente, né? Então, o Zine era uma válvula, né? Uma válvula de escape lá para a molecada na época. Pô. E para mim também, né? Para quem fazia, né? O Zine, né? Foi muito importante. Que era a nossa internet, né? Da época, né? Eu participei dos fanzines, eu até escrevi numa revista uma carta na época. Eu nunca achei que essa carta ia chegar a essa revista. E depois de um mês, antigamente não tinha internet, né, assim que a gente tem hoje. E essa carta deu retorno e eles colocaram a minha carta nessa revista. E na pós, a gente recebia muitas cartas, né? Eu comecei a fazer fanzines e resumos biográficos. O primeiro que eu fiz foi porque não tinha o que você tem hoje, literatura marginal, sabe? De ter livros, revistas, não existiam essas coisas igual tem hoje. Tinha Pode Crer, depois a Raça, mas assim, entre as postas, a gente fazia muito essa coisa da troca de informações. E eu fiz uns fanzines com Zumbi dos Palmares, Malcolm X, Martin Luther King, um resumo biográfico. Depois Luiz Gama, José de Patrocínio, André Rebouças. E também, para falar das mulheres, lógico, para não esquecer delas, né? Fiz a Clementina de Jesus, Rayane Zinga e Anastácia. Pegando todos os resumos de cada um, da luta de cada um, na questão política, na questão da arte, né? E das lutas, e o resumo dessas pessoas para mandar pelo correio. Então saía nossos endereços, saía em vários locais, em revistas, saía em outros fanzines, e foi assim que eu conheci. E a gente via aquelas informações, coisas que a gente não estava habituado na escola. E foi um grande aprendizado para nós, até mesmo para a gente se orientar no dia a dia, aonde a gente pisar, aonde não, e ajudar até na composição, né? Você compor a música, né? Chronic Name, pode crer. Estou na área também junto com o RPW e mais alguns meses. Aqui é hip hop nacional, brother. Original rap, sério. A gente tava lá, porra, RPW cantando, pulhou empurre, aquela energia fantástica, todo mundo pá, no maior bate-cabeça. Aí o Crânio, eu vou pular, eu vou subir no palco e dar um mocho, eu vou dar um mocho aí, porra. Segura aí, galera, segura. Firmeza, vai lá, pá. Ele subiu no palco, mano, aquela energia, pá, subiu. Quando ele pulou, todo mundo abriu, irmão. Puta, mano, pau, ele caiu, irmão, e o chão era, porra, concreto, irmão. Pô, caiu, ele deu uma apagada, tá ligado? Eu peguei ele, o outro mano já veio, levamos ele no canto. Porra, e aí, DJ, acorda, o que aconteceu com você, irmão? Aquele tipo caiu de cabeça, tá ligado? Aí ele, pá, mano, ele levantou, cadê? Vamos. Mano, que isso, irmão. Aquilo ali foi sensacional, mano, ele era foda. Eu vim mesmo, cara, quantos manos que te dava, só pelo rap que eu cantava. Mas agora chegou a nossa vez, as tuas primeiras letras em cima de você. Mesmo assim anda dizendo que o rap é uma droga, se tentar no seu mano, vai ser foda. O Crânio foi muito importante, cara. O Crânio, apesar a gente tem que falar do Crânio, a gente tem que levar para esse lado dele, né? Que o Crânio era um cara engraçado, era um cara, né? Que ele tinha toda essa personalidade controversa, né? E que fazia
umas coisas meio atrapalhadas, mas ele tava sempre querendo, sempre lutando. Sim, eu sei se você entendeu. Onde acaba o meu espaço e começa o seu. Desde que sei de Jerusalém, sei que Judas é mato pra atrasar, porém. Mas não dá nada. Segue firme, essa que é parada. Se cair com a mão, mas continua na estrada. Se você vive omissor, favela ou patrício, eu luto, nunca desisto, mas acredito nisso. E sei como é difícil caminhar, porém. Seguindo essa minha. Goreia era um cara, assim, muito engraçado. Ele era a nossa alegria, sabe? A gente chamava Goreia o mentiroso. Por quê? Porque ele contava umas fábulas, umas histórias que não tinha nem pé nem cabeça. A gente sabia que era mentira, mas a gente, mesmo assim, a gente queria que ele estivesse perto. Então ele era o que animava também, era aquele que quando a gente estava escrevendo uma música, pegava no pé da gente, mas ele sempre foi muito amoroso. Carlos Goreia foi meu melhor amigo de 30 anos, mano. Conheci o Goreia quando ele tinha 7 anos de idade, lá na Coab. Daqui a pouco chega um molequinho alemãozinho, 7 anos de idade, foi lá bater uma bola com nós. E foi aí que eu conheci ele e foi 30 anos de amizade, mano. E foi meu melhor amigo, foi o cara que eu ensinei muitas coisas pra ele, ele me ensinou muitas coisas. Nós começou em 99, começou eu, o Fonão e o Tchão, né? Hoje, infelizmente, faz 2 anos que o mano se foi, né? Foi de Covid em 2021, mas faz parte, né? Fazer o quê? Hoje faz 2 anos certinho que ele faleceu, mas é um cara que sempre estava comigo. Começou desde o começo e ficou até o final. O pessoal falava que era rádio pirata, mas para nós era rádio comunitária, que era 106,7, né? É Educativa FM. E onde teve a oportunidade de ter um programa chamado Hip Hop Itapê. E só tocava rap nacional, não tocava rap gringo. Rap nacional na frequência Educativa FM 106,7. Programa Hip Hop Itapê. Era horário marcado. Tal horário vai começar o programa Hip Hop Itapê, a galera já estava na sintonia, com a fichinha na mão para ligar para pedir som. Então tinha lá, na época, tinha a Jussara, tinha a Lucimara e até um tempo a Ariana. A Ariane também atendia o telefone. Então era 3 apresentando ou 2 apresentando, um na mesa e o Batata de diretor geral. Ele que fazia toda a programação do que ia passar. Foi muito legal que sábado à tarde a gente se reunia, né, ia para a rádio. Então, assim, a gente começava a ter comunicação com várias pessoas que a gente nem sabia que estava no meio do hip hop. Aí pedia música que às vezes a gente nem conhecia. Então, eu conheci muita música através da rádio, aprendi também a parte da comunicação na rádio. E quando eu estava em casa para ouvir, era muito legal, porque a hora que eu estava ouvindo lá, eu queria ouvir as músicas e ver como era. Então, a gente tinha interesse em saber quem que estava na mesa naquela hora, quem que estava naquele dia na locução. E aí a gente acabou expandindo o hip hop para outras vilas, né, na época. Foi muito legal. Aí, por exemplo, não dava para tocar todas as músicas no mesmo dia. Aí ele já anotava para uma outra semana tocar as músicas. E eu queria estar junto ali com os caras, tá ligado? Da rádio. Queria colar. E muitas vezes eu não podia colar, porque é óbvio, né, mano? Tinha uma produção enorme. Aí, tipo, a rádio pequenininha. Falei, pô, mano, hoje não dá, W. E aí os caras falaram, grava sua música, mano. Manda pra produção, a gente vai tocar e pá. E a gente gravou em casa o bagulho e mandava. Daí a gente se reunia aqui na Mazei com os moleques, né? Coisa assim, ó, de 12, 15 moleques, assim, esperando, ouvindo o Hip Hop Itapê na rádio, mano. E aí, mano, hoje vai tocar nossa música, mano. Nós mandou pro Mancha, pro Cello lá, os caras vão tocar. Aí ficava ouvindo o programa inteiro, os caras, mano, vai tocar, mano. Não, calma, falta meia hora, mano, pra acabar. Aí tinha dia que não tocava, mano. Caralho, filhas da puta, mano, não tocaram o bagulho. Aí os caras, mano, só pode ser panela, W. Porra, mano, os caras tocou todos os grupos. Tá? Depois que a gente veio entender que era muitos grupos que mandava. Aquela época era mais forte o bagulho. A gente contava 25 grupos de rap em Itapetininga, mano. Vários assim, ó. Tá ligado? E aí não tinha como tocar tudo. O programa acho que era 1h30, 2 horas, tá ligado? Mano, você queria... Mano, eu lembro até hoje. Sabadão, mano. O programa daqui da Educativa, o Hip Hop Itapê, era no sabadão à tarde. E eu trampando.
Eu dava um jeito no tempo de orelhão, mano, ficha. Tinha um orelhão aqui na frente. Mano, era várias fichas, mano, pra eu tentar pegar e pedir som e mandar um salve pra rapaziada, que isso aí era lei, mano. Quando se ligava, não era só eu, mano, era todos que ligavam, pediam um som e mandavam um salve pra sua quebrada, né? Pra sua quebrada e pra rapaziada, né? Então, todo sábado era lei, cara. É esperar o horário, eu não me lembro, não recordo o horário, mas era tarde, mano. Entendeu? Conversava com a atendente lá, às vezes era a Lucimara, mas já foi outros manos também, né? Marcava o nome da música e o salve pra quem seria. Aí você ficava aguardando lá. E eu atendia os telefonemas, anotava os recados que a pessoa escrevia, ela pedia uma música, ela falava assim, essa música é pra tal pessoa e eu sou do bairro tal, porque tinha que falar o bairro. Naquela época era muito forte essa questão do bairro. E aí a gente dava o salve, né? Ah, tal pessoa tá mandando um salve, né? Tipo, tá mandando um abraço, tal, lembrei de você. Só que como a rádio começou a ter uma projeção muito grande, o telefone não parava de tocar. E aí eu ficava que nem uma doida, tentando atender e a gente também tentava tocar todas as músicas. Só que tinham músicas que eram muito extensas, era muito tempo de música. E aí às vezes a gente não conseguia tocar a música de todo mundo e até mesmo falar o recado que a pessoa queria. Daí o pessoal ligava xingando a gente. Mas também era uma coisa muito subversiva, porque era uma rádio comunitária, era uma rádio que a Polícia Federal direto fechava, né? Quantas vezes ficava fora do ar, era um programa assim de resistência mesmo, né? Eu não me lembro como começou, mas eu lembro quando eu cheguei e o que aquilo significou na minha história. Que foi assim, um lugar também, como eu disse, a periferia não tinha muito acesso. A partir do que a gente conseguia de informação, naquele momento onde surge o Hip Hop Itapê, numa rádio comunitária, a gente começa a propagar por Itapetininga o que a gente estava sabendo, o que a gente estava ouvindo, chegando inclusive a se comunicar com pessoas que estavam totalmente excluídas atrás das grades, na penitenciária, por exemplo, a P1, onde vem surgir o grupo MC Sistema Rap. Naquela época lá que a gente apresentava o programa, a gente dava um salve na rádio com as cartas que chegavam do presídio, mano. Olha isso, que loucura. A gente não tinha noção que a rádio batia lá na penitenciária, mano. Tinha nego de São Miguel que ligava na rádio aqui. Eu falei, não, a rádio não chega em São Miguel. E chegava, mano. Então a gente... Eu não tinha noção para quantas pessoas a gente se comunicava. Eu, né, falava na rádio. Tá na hora de parar para pensar. Aí já era. Eu ia ver as apresentações das bandas, ia nos rolês, dançava, curtia com todo mundo. Isso aí, o que me trouxe? Me reforçou a questão de quem eu sou. Que eu sou um trabalhador que é pobre, que vive na periferia. Isso me reforçou. Reforçou quem eu sou, da onde eu vim, as minhas origens. Eu acho que essa foi a grande questão do hip hop na minha vida. Hoje em dia já não tem a força, né? Praticamente nem existe, né? O movimento aqui do jeito que era, né? Era tudo molecada. Então parece que foi uma brecha que abriu no tempo e a gente passou, né? A gente passou por dentro dela e acho que ninguém saiu igual como entrou, não? União, né? Se uniram mais, se deixaram um pouco de lado as tretas, entendeu? E adquiriram sabedoria também, né? Através das letras, porque é só letra cabulosa, mano. Tá ligado? O rap no ano 90, sem palavra. Aí, a hora que nós colocava, ou alguém colocava um rap, o rap vinha, eu roubava a brisa, mano. Porque o rap não combinava, mano, com aquilo que eu tava fazendo. O rap não combinava, mano, com aquelas loucuras que eu tava fazendo naquilo. Então ele, de certa forma, ele foi roubando a brisa, mano. Daí já ficou mais pesado, mano. Daí já ficava, como que eu vou fazer isso aqui sabendo que isso aqui vai me levar lá? Pô, como que eu vou fazer umas loucuras, mano, ouvindo lembranças do Consciência Humana, mano? AWD, eu estou com saudades do meu mano. Como que eu vou entrar, mano, no crack, mano? Como que eu vou, mano, entrar de cabeça na cocaína, mano, ouvindo, mano, som, cara, do Consciência Ecas atual, mano? Falando totalmente o contrário, do GOG, mano. Roubava brisa, mano. Mas ele vinha com uma disciplina, ele vinha como um pai, vinha como um irmão mais velho, entendeu? O qual, se hoje eu sou o que sou, mano, entendeu?
é porque o rap fez parte e muito grande, mano, me forjando como um homem hoje. Vocês fazem parte da minha vida, não somente na minha, mas do GOG, do Mano Mix, do Dino Black e toda a história do rap nacional. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa construção do hip hop de Itapetininga e saudar a todos vocês, irmãos e irmãs, que fazem do hip hop essa magia muito grande. O Hip Hop Itapê, ele foi, eu acho que, nosso primeiro núcleo de formação, assim, de todos nós, assim, antes de faculdade, antes de estúdio formal, a nossa formação mesmo, além da rua, né, que todos nós temos uma vivência periférica, mas a organização da informação, principalmente através dos nossos professores, como o GOG, que sempre estava, de alguma forma, envolvido com o Hip Hop Itapê, mandando salve, mandando som que estava sendo lançado. A gente tinha acesso, antes mesmo de começar a tocar em 105, o GOG já mandava pra gente aqui, a gente já sabia. Então, assim, a gente estava tendo acesso às maiores referências dos pensadores do rap nacional no Brasil, né? E grandes intelectuais. Então, isso, eu acho que foi a formação de base mesmo que nos conduz até hoje, assim. Nós também começamos a ir recorrentemente à cidade, então a gente ia e voltava. Isso para o artista é muito bom, isso para quem está plantando uma semente, né? E que vê essa semente ser aguada, ela ser protegida. Então a minha música, a minha estrutura da caneta foi fortalecida pela cidade de Itapetininga e pelo movimento Hip Hop Itapê. O hip hop, ele é cultura, ele é arte, ele é entretenimento. E onde tem isso, chama jovens, né? E ali, muitos jovens ali, né? O hip hop resgatou. Eu tinha um tipo de pensamento, pensava de uma forma, como eu convivi com a violência, a minha realidade era a violência. Então, eu convivi com isso, violência, criminalidade. Então, o hip hop me mostrou um outro lado, existia um outro lado. Existia um lado da paz, da pacificação. Existia um lado positivo, por mais que fosse periferia, bairro, mas tem um lado positivo. Então foi importante que me apresentou o lado bom da periferia, o lado bom da vida, e mudou demais. Muitas coisas que eu deixei de fazer porque eu conheci o movimento hip hop. Então, o rap começou a me trazer isso. Tipo, não é só você que passa por isso. Você não é uma pessoa sozinha no meio da multidão. O rap, ele não é somente para um grupo negro que mora num bairro periférico. O rap, ele é para pessoas que se sentem à margem da sociedade, que se sentem excluídas de alguma forma, que não conseguem se encaixar num contexto padrão da sociedade. Para mim, mudou muito a minha vida. Hoje eu posso me dizer que eu sou um cara de família, um cara de caráter, um cara que ajuda todo mundo, tá ligado? Graças ao rap, irmão. O rap me salvou, que você nem imagina, tá ligado? O hip hop foi inserindo aquela autoestima do bagulho, falar, mano, periferia, eu fui, caralho, eu tô no extremo, mano, Amazei, o que tem depois da Amazei? Nada, mano. E aí foi aí que a gente criou o 100% Morrão e injetou a autoestima em todos esses moleques aí, que trampava na zona rural mesmo, os caras catavam feijão, batata e pá, e os caras tinham vergonha disso, pra ir nos showzinhos de rap que tinha. Pô, não vai chegar lá, não é meio pau, não, mano, o bagulho é nós, mano. Nós vai chegar lá e os caras que vai pagar pau pra nós, mano. Mas é Amazei, porra, tá ligado? Aí, mas através disso, do hip hop, porque nós colava lá, nós via os caras tudo pá também, com autoestima e pá, e aqui é Vila Regina, mano. Não, aqui é 4L, pá, não, nós é Amazei também, mano, pá. Sacou? Essa autoestima que trouxe pro bagulho. Mas assim, no hip hop eu fui disciplinado a ter respeito, cara. A buscar conhecimento, a dar conhecimento sem nada em troca, entendeu? A respeitar as pessoas, respeitar a família, você cuidar de todas as coisas. De repente eu não canto mais hoje, eu não apresento um programa de rádio hoje, mas o hip hop ainda é presente na minha vida, mano. Porque assim, o rap, ele vem de uma ancestralidade também. E o candomblé, ele é ancestral. Ele veio também da África. Então, é os negros que trouxeram essa mistura para o Brasil. De rap, de hip hop, de candomblé, capoeira, né? É um envolto que a gente cultua a ancestralidade. Para a periferia, além da queda da violência entre jovens e adolescentes,
surgiu muitos grupos de rap. Então, muitos grupos de rap tiveram essa informação, a importância de respeitar pai e mãe, a importância de estudar, né? Quando veio o GOG aqui e falou assim que o estudo é o escudo. Aí a juventude assimilou. Essa questão de fazer as coisas pelo amor que todo mundo fazia. Então são amizades realmente muito importantes. E o movimento rap, ele abriu mais ainda a minha cabeça para essa questão social. Aquela molecadinha que tinha grupo de rap, né? Que hoje tá aí firme, né? Muitos se formaram, outros estão só estão trabalhando, mas estão levando uma vida boa, uma vida digna, né? E lutando nesse sistema louco. Mas eu tenho certeza que isso ajudou muito, ajudou essa conscientização e ajudou eles buscarem o caminho deles, né? E isso por si só já é muito importante. Então eu quero um hip hop, a minha perspectiva é que direitos iguais. Quando? Eu não sei, mas pelo menos eu penso nisso. Não vou ficar tipo, será que vai dar certo? Aí já ferrou tudo. Positividade sempre. Foi assim que eles fizeram no Bronx, né? De fazer os caras que eram de gangue mesmo, se juntar e falar, olha, a gente está se destruindo, então nós temos que se unir, né? Porque a maior potência hoje em dia dentro da cultura, se você for falar, é a cultura hip hop, que une todas as pessoas. Leia, estude e se atualize. Mas nunca esqueça das suas raízes. A luta continua.